Olá, pessoal! Bom dia! Vamos para mais uma aula de matemática, tá? Agora nós vamos iniciar a lição 2, números e sequências numéricas, lá na página 10. Não esqueça de colocar a data, hoje é 21/7/2021, tá bom? Bom, na atividade, eu fiz João e Marcela. Eu fiz 2.608 pontos. E a Marcela? E eu fiz 2.603 pontos. Quem fez mais pontos no jogo? João ou Marcela? Vocês viram que um fez 2.608 e o outro fez 2.603. Compreenda. Para responder a pergunta da atividade, é preciso comparar dois números para verificar qual deles é o maior, ou calcular o total de pontos obtidos por João e Marcela. E aí, eles vão precisar calcular, somar, juntar, ou eles vão somente comparar os dois números? Os números do João e o número da Marcela. Responda. Considere os números 102 e 89. 102 é um número e 89 outro número. Decomponha esses números escrevendo a adição dos valores dos algarismos que os compõem. Depois preencha os quadros. Professor, eu não entendi nada. Vamos lá. 102. 102 tem quantas centenas? Você vai colocar aqui. Quantas centenas tem? 102 tem quantas dezenas? 102 tem quantas unidades? Já no número 89. 89 tem quantas dezenas? 89 tem quantas unidades? Após você fazer ele aqui, na adição dos valores, você vai preencher os quadros. Que quadro? O quadro valor de lugar. Aqui tem o quadro valor de lugar para o 102 e o quadro valor de lugar para o 89. Lembra que a professora sempre diz que começa da direita para esquerda, da unidade para a centena, tá bom? No número 102, qual é o algarismo de maior valor posicional? Valor posicional é o algarismo que está na unidade, é o algarismo da dezena ou é o algarismo da centena? Ele quer saber qual é o algarismo de maior valor posicional, tá? É o 1, o 0 ou o 2? E qual é o valor desse algarismo no número? E no número 89? 89. Qual é o algarismo de maior valor posicional? De valor posicional, na posição. Qual é o valor desse algarismo no número? Tá? Preste atenção nas leituras. Aqui na página 11 é a continuação da atividade. Coloca lá de novo, né? 21/7. A ordem do algarismo de maior valor. A ordem do algarismo de maior valor de um número é a ordem de grandeza deste número. Mas, professora, eu não sei o que é ordem de grandeza. Ordem de grandeza. Lá no nosso quadro, pegar aqui, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Aqui é a primeira ordem, que é a ordem da grandeza das
unidades. Essa segunda ordem é a ordem da grandeza das dezenas. A terceira aqui é a centena, que é a ordem da grandeza das centenas. E na quarta ordem da unidade de milhar é o quê? A ordem da grandeza de unidade de milhar. Nesse quadro aqui que eu acabei de fazer, qual é a maior ordem de grandeza? A maior ordem de grandeza é a ordem 4 de unidade de milhar. Tá? Nessa que eu acabei de fazer. Se no meu quadro ele tivesse só até aqui, ó, três ordens, qual seria a maior ordem de grandeza? A maior ordem de grandeza seria a terceira ordem, que era a ordem de grandeza das centenas. Tá bom? Então, a ordem da grandeza é a posição, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, que o número está. Tá aqui. O meu quadro tem 3 ordens, mas eu quero o número da página 11. Vamos colocar 12, para ficar diferente os algarismos. O número 12. Qual é a maior ordem de grandeza do número 12? Maior ordem de grandeza do número 12 é o 1, que ele está na ordem de grandeza das dezenas. Ele não pergunta qual é o algarismo, maior algarismo. Ele pergunta a maior ordem de grandeza. Está na ordem da grandeza das dezenas, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Qual é a ordem da grandeza do número 102 e a ordem do número, a ordem da grandeza do número 89? Aí você vai colocar lá, 102, ordem da grandeza, tal. 89, ordem da grandeza, tal. Tá bom? Já lá na próxima, qual deles tem a maior ordem de grandeza? É o 102 ou é o 89? Aí você vai dizer. E aí você vai colocar ponto e vírgula. Qual número é o maior? O número maior é o 102 ou é o 89? Tá bom? Letra B. Agora represente no quadro abaixo os pontos de João e de Marcela. Lembra que o João fez 2.608 e a Marcela fez 2.603. Aí você vai colocar dentro da tabela. Lembrando que a gente começa da unidade, tá? Quando você não consegue identificar qual é direitinho a ordem de cada grandeza. Tá bom? Depois que você colocou os números dentro do quadro valor de lugar, a ordem da grandeza desses números é a mesma? Sim ou não? Compare os algarismos da ordem das unidades de milhar. Unidade de milhar. Unidade de milhar. Elas são iguais? Sim ou não? Compare os algarismos da ordem das centenas. Centenas, é o Czinho. Elas são iguais? As centenas são iguais ou não? Sim ou não? Compare os algarismos da ordem das dezenas. Dezenas é o D. São iguais? Sim ou não? Compare os algarismos da ordem das unidades. Elas são iguais ou não? Sim ou não? Como? Aí depois que você respondeu tudo, aqui a gente está falando das unidades, tá? Como tantas unidades
é uma quantidade maior que, será quantas unidades? O número fulano é maior que o outro. Quem fez mais pontos no jogo? Foi o João ou foi a Marcela? E aí, aqui acaba a nossa aula, tá bom?